Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela, imóveis diferenciados, Couto Materiais para construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário, oferece Bem-vindo à sua casa. No programa de hoje, vamos bater um papo com o Estúdio Casa Bela, Couto Construções e GM Financiamentos. Então fique ligado porque o programa já está no ar. Nós estamos aqui iniciando a entrevista com o Estúdio Casa Bela. Estou com o Vitor Tavares, que é o diretor da empresa, e ele vai contar para nós como tudo começou, a história do Estúdio Casa Bela, esse jeito de reinventar imóveis, há mais ou menos 20 anos atrás, né, Mais Vitor? ou menos, um pouquinho mais. Então... Bárbara, é um prazer falar com você. Sim. A história já tem um tempinho, começou na verdade com o meu pai. Década de 80 ele abriu uma imobiliária aqui em Santos. E teve imobiliária durante uns 20 anos. Em 2001, ele fez o primeiro imóvel que ele reformou. Nesse tempo, ele sempre percebeu que o Santos é uma cidade muito verticalizada, tem muitos prédios antigos. E aí tinha um cliente que gostava do apartamento, mas por algum motivo os acabamentos são antigos, ele não queria encarar uma reforma e ele perdia a venda. Acho que você deve passar também até hoje, né? Por isso. E aí em 2001 ele viu a oportunidade de um imóvel que ele tinha muito potencial. Ele resolveu reformar esse imóvel, que era uma coisa que ele sempre gostou. Meu pai sempre reformava as casas que a gente morava, é uma coisa que ele gosta, tá no DNA dele. Aí em 2001 ele comprou esse apartamento, reformou, como ele já era corretor, colocou à venda, viu que foi super bem recebido pelo mercado, vendeu super bem. E aí foi um embrião, começou o negócio, acho que depois de 20 anos só como corretor, ele queria uma coisa diferente, né? E aí quando eu me formei, voltei para Santos em 2004, e aí a gente resolveu fazer disso um negócio, a gente abriu em 2005 a Casa Bela. Então, esse ano tá fazendo aí 20 anos. Esse ano completamos 20 anos de Estúdio Casa Bela. Sim. Então nasceu, na verdade, já aperfeiçoou, né? O que ele já fazia para ele mesmo. Sim, não é à toa que a gente vê os detalhes, né? Começou como um hobby e dentro já de um mercado que ele trabalhava, né? Que é o mercado imobiliário. Sim, então, sim. Ele foi para uma outra vertente. Sim. O que eu gosto, que eu fiquei mais encantada, né? Depois que eu vim a fazer parte aqui da Casa Bela, acho que a gente conversa muito sobre isso, quando vocês apresentam os projetos para os corretores. O que eu acho mais interessante é que vocês sempre tenham cuidado de procurar o imóvel bem localizado, que o prédio entregue pelo menos algo de lazer, porque não basta ter um apartamento reformado, bonito, sofisticado e não ter ali o mínimo, que é uma base, uma né? base. Então, eu queria que você falasse um pouco todo esse cuidado, né? Essa curadoria, literalmente, até chegar no imóvel e comprá-lo e reformar. A gente costuma falar aqui que o imóvel ele tem que ter uma base boa, né? Então, uma coisa que a gente não abre mão é que ele seja realmente uma localização fantástica. Então, ele tem que ser muito bem localizado. Então, tem algumas características que a gente não abre mão. Localização, se ele tem uma vaga de garagem boa e se a planta dele é muito boa. Porque é ali onde vocês vão desenvolver todo o projeto, né? Então ele tem que permitir isso. Não adianta você fazer uma reforma incrível, mas essa base não ser boa, né? Sim. Então se ele não tem uma vista legal, eu consigo mexer na planta inteira, mas eu não consigo mexer na vista do apartamento. Exatamente. Né? Eu não consigo mexer na rua que ele está. Então acho que essa base precisa passar por um filtro bem sério. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho como que funciona a equipe de arquitetos, os que desenvolvem todos os projetos. Então, como que é formada essa equipe? Porque são profissionais aqui da Casa Bela, interno da Casa Bela,
e trabalha em função disso. Como que acontece? Como que forma essa equipe? Desde o começo a gente sempre preferiu ter equipe interna, que eles entendam o DNA das reformas, entendam o que a gente quer entregar para o cliente, né? Então, isso vem desde a escolha do apartamento, que a gente tem uma equipe de corretores interna, então vem lá atrás até, vem qual imóvel comprar, e aí que tipo de projeto fazer, já pensando um briefing anterior de qual será provavelmente a família que vai morar lá, né? Qual que é o estilo dessa família, o que ela procura. E é mais fácil quando você tem uma equipe interna, né? Do que você ter, de repente, um escritório de arquitetura externo, que você tem que passar essa característica. Sim. Porque diferente de um escritório de arquitetura, aqui a gente ainda não sabe qual é o cliente que vai morar lá. Exato. A gente tem uma ideia. Então a gente tem que ter soluções de planta visando um tipo de cliente, mas que ela não seja super engessada, né? Então, por exemplo, se o cliente quiser ter um dormitório para transformar em um home office, a gente tem que deixar um ambiente já preparado para poder ser transformado em um home office. A gente tem aquela questão de fazer cozinhas geralmente abertas, que é um conceito muito mais moderno. Sim. Mas se eu pegar uma família tradicional, que de repente cozinha muito em casa, que prefere uma cozinha fechada, eu tenho a opção das portas que fecham. Sim. Então, essas soluções é muito mais fácil quando você já tem uma equipe interna pensando nisso, do que você ter um escritório de arquitetura externo que você tem que ficar passando esse briefing em todas as obras, né? Eu quero que você me conte e fale, né, para quem nos assiste, sobre esse desenvolvimento. Então, a obra do começo ao fim que o Estúdio Casa Bela oferece e vende, qualquer pessoa pode contratar o serviço do Estúdio Casa Bela, independente se comprou um imóvel com a Casa Bela ou não. A gente começou em 2015, a gente começou a fazer também reforma sob encomenda. Então, não é o imóvel que a Casa Bela comprou para reformar. É, de repente, um imóvel que o cliente já tem ou que o cliente comprou. Às vezes, comprou até internamente aqui na imobiliária ou comprou com outra imobiliária. E a gente faz o projeto e a reforma. Isso foi um pedido ao longo do tempo. Os clientes vinham pedindo isso. Por que vocês não fazem a reforma do meu apartamento? Sim. No começo, a gente não fazia. Mas depois de tantos pedidos, em 2015 a gente resolveu começar com a reforma sob encomenda. Só que a gente não queria só fazer o projeto e ter uma administração de obra. A gente queria resolver um problema que eu acho que todo mundo passa, né? Quem já reformou sabe o quanto é complexo você ter o cronograma certo e você manter o custo sob controle. Então, assim, conversando com amigos, acho que todo mundo fala, nossa, eu comprei, pensei que ia reformar em 5 meses, demorou 10 meses, pensei que ia gastar X, gastei 2X, gastei muito mais. Então, a gente quis resolver esses dois problemas. Então, quando o cliente contrata a reforma aqui sob encomenda, ele tem um custo fechado, e nesse custo fechado está incluso tanto o projeto, o acompanhamento diário dos arquitetos, toda a documentação necessária para aprovação no prédio e todos os materiais. Então, ele tem certeza de quanto ele vai gastar naquela obra. Bom, aqui nós temos infinitos assuntos para conversar, para falar. Tem os detalhes, né, que compõem toda a estrutura dos imóveis, dos apartamentos. Então, no decorrer aqui dessa nova temporada, nós traremos outros conteúdos sobre o Estúdio Casa Bela, sobre a imobiliária. Então, eu tenho certeza que vocês vão acompanhar aqui, vão ter conteúdos de muito valor e que vai agregar muito aí no dia a dia de vocês, no conhecimento de vocês. E tenho certeza que despertar o interesse em conhecer um pouco mais aqui o Estúdio Casa Bela e a imobiliária Casa Bela.
Chegamos aqui na Couto Construções e eu estou com o Carlos Couto, sócio proprietário da empresa, e ele vai falar para nós, para iniciarmos esse bate-papo, a história da Couto Construções, que vem aí de uma linha familiar, né? Então conta para nós, Carlos. Primeiro de tudo, gostaria de te agradecer já esse tempo conosco e poder comunicar e falar cada vez mais do que a empresa entrega, do que a empresa proporciona a quem procura os serviços e produtos da Couto. Então, muito obrigada, por favor, fale para nós aí um pouquinho. Eu que agradeço, Bárbara. Nós estamos aqui na loja de Santos. Nós temos 4 lojas aqui na Baixada, 3 no Guarujá e essa aqui em Santos. Aqui em Santos estamos há pouco mais de 2 anos, mas a nossa empresa tem 36 anos. O perfil da nossa empresa é atender a sua obra, construção e reforma, do básico ao acabamento. Então, o que você precisar, nós temos aqui para atender você na sua casa, na sua reforma, na sua construção. Eu sei que aqui vocês têm bastante procura, tanto de cliente final, como também de parceiros profissionais, né, que vêm em busca aí sempre de qualidade, de preço e prazo de entrega também. Então, eu sei que esse compromisso com diversidade, com vários setores que vocês também trabalham, trazendo sempre o que há de melhor, de novo no mercado. Então, fala toda essa gama aí de materiais, de produtos que vocês têm, toda essa linha. Então, como eu disse, nós temos mais de 40 mil itens, né, do básico ao acabamento. Nós temos entrega rápida, nós estamos posicionados em 4 pontos estratégicos aqui do litoral, atendemos todo o litoral, não cobramos frete. Isso é muito importante falar, porque às vezes é importante na hora de fazer um orçamento verificar quanto que você está pagando de frete. Sim. Porque muitas vezes vendem o frete, né? Exato. E nós não cobramos o frete. E nós temos tudo que você precisar, do básico ao acabamento, com entrega rápida, produtos de qualidade. Nossos consultores de vendas são treinados para atender os clientes com qualidade, porque o nosso cliente muitas vezes entra na loja não procurando um produto, mas uma solução para o seu problema. Isso. Então nós temos que estar prontos a dar essa solução, a oferecer o produto correto que vai realmente causar essa solução. Então eles são treinados pelos fabricantes, tanto aqui na nossa loja como na fábrica, fazem visitas à fábrica. Nós temos um trabalho muito voltado também para os profissionais da área. Então nós temos cursos, nós somos muito fortes em cursos. Realizamos esses cursos aqui em Santos, na Associação dos Engenheiros. Legal, porque às vezes chega um produto novo e ele é tão novo, recém-lançado, que aí precisa também saber como manusear, como aplicar. Com certeza. Ou até Legal. mesmo produtos antigos, Legal muitas isso. vezes são utilizados de forma errada. E aí não dão o resultado esperado. E aí acha que o problema é do produto e na verdade foi como foi aplicado e manuseado. Exatamente. Eu sei que aqui, né, a gente vê a loja ela já é bem grande, né, tem bastante produto, mas de todas essas lojas, qual que é a maior? É aquela do Guarujá, né? A maior é a Matriz, que é de Santa Rosa. Isso. Mas um detalhe importante é que todas as lojas têm um estoque para atender o cliente na retira. Exato. Aqui em Santos, por exemplo, nós temos a loja aqui na Pedro Lessa, de um lado da Pedro Lessa, do outro lado da Pedro Lessa, atravessando a rua, nós temos o nosso pátio. E lá nós temos material básico. Tá. E nós temos caminhões aqui em Santos, nós temos empilhadeira aqui em Santos para receber e carregar os caminhões. Então nós buscamos fazer com que cada loja seja autossuficiente na oferta de todos os produtos. Algumas lojas nós temos um estoque maior de certos produtos, porque você não consegue ter tudo em todas as lojas com estoque grande, lógico. Mas nós temos o estoque estratégico para atender o cliente na retira do produto também. E vocês estão muito bem localizados. Como que foi durante esses 2 anos e meio, mais ou menos, aqui, essa aceitação, adesão? Eu vejo que é uma loja bem movimentada. Tem sido bom para vocês? Tem sido muito bom. Nós temos um crescimento constante. Legal. Por ser nova, ainda está em processo de crescimento. Sim. Tem tido um crescimento constante. Uma coisa positiva que a gente tem aqui são vagas de estacionamento na frente da loja. Muito bom falar. Isso aqui em Santos é ouro, né? Você às vezes quer ir no comércio, não consegue ir porque não tem como estacionar. Sim. E nós temos essas vagas. A frente da loja ela é bem grande, assim, então são 6, 8
vagas. 8 vagas, né? Temos 2 reservadas para idosos deficientes e temos essa facilidade de estacionamento. Isso nos ajuda bastante aqui. Muito bom, muito bom. O que você gostaria de passar aqui para quem nos assiste, para vir visitar? Às vezes, em um único lugar, você consegue fazer vários orçamentos para sua casa. O perfil da nossa loja sempre foi o de buscar ter tudo para atender o cliente. Especialmente nos dias de hoje, nós não temos tempo para ficar buscando produtos em várias lojas. Verdade. Então, nosso objetivo é ter tudo aqui. Se você pode vir aqui, maravilha, vamos ter muito prazer em te receber. Se você não pode, nós podemos fazer essas vendas por WhatsApp, pelo site da loja, podemos realizar tudo à distância. Mandamos link para passar o cartão de crédito, dividimos em até 10 vezes sem juros, Facilidade no que pagamento. é uma coisa legal, você poder parcelar os seus materiais sem ter que pagar juros. Tudo isso a gente pode fazer por WhatsApp, Prático. à distância, prático. E a obra, muitas vezes, é uma coisa estressante. Porque você tem que estar disponível para atender o que o teu engenheiro, arquiteto ou pedreiro te pede, que isso vai tomar tempo do teu dia. Verdade. Então, o que a gente busca é tirar esse estresse da obra, fazer com que nós possamos ser aquela ferramenta que vai ajudar você a ter menos estresse na obra. E aí, a gente estava falando do material, da linha básico, né? Então, a gente tem esse teu parceiro. Fala aqui para nós, que material que é esse aqui? A Fortaleza é um grande fornecedor de argamassas. Nós temos toda a linha da Fortaleza, de argamassas, rejuntes, selantes, nós temos toda a linha. Esse produto, por exemplo, é o Overcall. O Overcall é uma argamassa que você usa para assentar piso sobre piso. A grande vantagem dela é que em 4 horas ela está pronta para você rejuntar e pisar, né? Em 4 horas? Em 4 horas, você já pode utilizar o local. E ela vem nas cores branca e cinza. Como eu disse, nós temos toda a linha da Fortaleza, mas a Overcall é um produto muito forte hoje em dia, porque facilita o assentamento. Hoje a gente quer agilidade. E a Overcall, ela proporciona isso. E esse aqui faz parte da linha básico, né? Faz parte da linha básica. Linha básico. Isso é só o começo, né? Na verdade, de tudo que tem aqui na Couto Construções. Nessa nova temporada aqui do programa Bem-vindo à Sua Casa, temos muito ainda o que trazer, né? E cada programa que a gente for gravar, nós vamos dar mais detalhes, mais especificamente aí de cada setor que a Couto Construções tem. E deixa o seu convite. Meu convite é, venha nos visitar, venha conhecer a loja. Mesmo que você não queira comprar nada, venha conhecer a loja. Você vai ver que é uma loja diferente, que o clima é diferente e o nosso objetivo é que você se sinta em casa. Estamos aqui iniciando mais uma temporada com os meus amigos Gabriel e Thiago da GM Financiamentos. Vamos trazer muitos conteúdos, muita informação mais uma vez. Hoje, para iniciar aqui, já conversei com os meninos e nós vamos falar sobre investimentos imobiliários com segurança, renda e liquidez, que é o que todo mundo quer. Então, Gabriel, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui, né? Iniciando mais uma temporada com sucesso. Thiago, também, obrigada pela disponibilidade. E vamos começar aí. O que vocês têm de bom? Ô, Bárbara, eu falo que quando a gente começa a falar sobre investimentos, né, que é um assunto, né, cada vez mais falado, eu acredito que a gente tem uma educação financeira no nosso país que cresce todos os dias e a gente traz essa visão hoje, né, para esse lado do investimento, porque a gente vive um momento, né, com uma taxa Selic de 14,75, uma previsão para o final de ano aproximadamente 15. Então, o que vale a pena, né, investir em tijolo
em imóveis ou talvez em CDBs, LCIs, e esse comparativo é importante, né? Eu falo que todo comprador, né, todo investidor do mercado imobiliário, ele faz esse comparativo. Imagina hoje, né, a conta que é feita hoje no mercado na parte de locação, normalmente a gente tem uma rentabilidade, um retorno de aluguel em torno de 0,5% ao mês, ou seja, 6% ao ano. Porém, com a Selic na taxa atual, você tem investimentos seguros de renda fixa, CDBs, que trazem rentabilidades de 13,5% líquido. Então, será que vale a pena, né, eu investir em locação para ter uma rentabilidade de 6% ao ano, se a gente tem hoje um retorno de um investimento de 13,5%? Só que a gente não tem só o retorno e a rentabilidade dos 6%. A gente tem também, principalmente, a rentabilidade e a valorização do patrimônio. Então eu trago sempre todo cliente, corretor de imóveis, trago vocês para fazer uma reflexão junto com a gente. O mercado imobiliário e a valorização dos imóveis, né, que aconteceram nos últimos anos e que vão continuar acontecendo, são impressionantes. Pessoal, se a gente faz uma reflexão, né, e começa a pensar e analisar o mercado imobiliário não em 1 ano ou 2 anos para trás, porque a gente tem um mercado sempre cíclico, mas analisar o mercado imobiliário num período de 10 anos, pensem comigo, a gente pode dizer, aqui na Baixada Santista, né, trazendo isso para todas as cidades, que nos últimos 10 anos, com certeza, os imóveis dobraram de preço. Com certeza. Isso a gente fala diariamente, né, no mercado imobiliário, até mesmo quando vem um cliente nesse perfil, inclusive a procura, a demanda para a locação aumentou e aí conversamos sobre isso, que foi quando a gente trouxe até mesmo essa pauta para ser falada. E isso é uma verdade, você traz e a gente faz essa comparação, é surreal. E a gente fala mais assim, Bárbara, a gente analisou os últimos 10 anos, sabe que o imóvel dobrou de preço, ou seja, teve uma rentabilidade de 100% sobre o patrimônio, só que se a gente voltar, pessoal, mais 10 anos para trás, ou seja, de 2015 a gente retornar para 2005, esses últimos 10 anos também anteriores, né, quem estava no mercado imobiliário ou quem lembra, né, um período de 2007, 8, 9, 10, 11, o preço dos imóveis, pessoal, ele não dobrou. Ele triplicou de preço. Então, qual que é o raciocínio hoje que a gente traz para todo cliente, né, para todo comprador, para todo investidor do mercado imobiliário? Se hoje você tem uma rentabilidade na alocação de 6% ao ano, só que o patrimônio valoriza, ele dobra de preço a cada 10 anos, ou seja, dividido por 10, a gente tem uma rentabilidade de 10% ao ano, você tem 16%, né, que é 6 da alocação mais 10 da valorização do patrimônio, 16% no investimento seguro, que é o tijolo. E aí eu pergunto para vocês, o que rende 16% num período de 10 anos de forma segura? Porque a Selic está alta hoje, o rendimento da CDB está alto hoje, mas a gente sabe que isso é cíclico e que a gente deve ter uma redução mais para frente. Exatamente. Esse rendimento podendo ser inclusive maior, né? Se a gente for parar para pensar. A internet divulga muito, né? Uma grande discussão que é, vale a pena comprar um imóvel ou eu moro de aluguel, né? Porque pegando um gancho no que o Gabriel falou, realmente as rentabilidades das aplicações financeiras estão muito boas, né? Mas a pessoa que realmente acaba não adquirindo um imóvel agora, muitas das vezes tendo a opção no financiamento e descapitalizar às vezes 10, 20% e poder adquirir. E ainda assim não tem o patrimônio aplicado. Então a compra do imóvel continua sendo ainda uma das melhores opções de investimentos, né? Ele não deixa de ter a segurança do capital aplicado e ainda assim consegue ter mais uma saída que ainda assim começar a ter a rentabilidade, né, da valorização do bem, do patrimônio. Uma das soluções que é o que GM Financiamentos faz, né? Nessa conversa, nessa consultoria, trazer essa segurança, né? Ter um crédito, o pessoal que tem o crédito, que já tem essa rentabilidade, esse giro, ele diversifica e ele faz esse tipo de investimento. Sim. Né? E aí, é isso. Complementando essa ideia, esse cenário atual, totalmente favorável. E aí, para analisar também, que eles vão sempre muito além, ver a oportunidade que está sendo feita, está tendo ali no mercado de, seja o estúdio, seja a localização, analisar todo esse entorno e fazer o financiamento imobiliário com uma entrada menor, com parcelas reduzidas e entre outras estratégias que tem aí. E Bárbara, acho que vale um ponto importante, a gente fez o comparativo da alocação, né, em torno de 0,5% ao mês, 6% ao ano, só que a gente também traz uma outra visão, não tem só alocação anual. A gente tem hoje, né, o Airbnb, por exemplo, né, que é algo que está crescendo, o Thiago, entende muito mais do que eu sobre isso, né, trabalha, faz, tem imóvel, faz Airbnb, né, e Thiago,
né, nessa experiência que você teve, qual que é a rentabilidade que isso tem te trazido assim ao mês aproximadamente, porque a gente sabe que consegue rentabilidades maiores do que a locação anual. Eu tenho hoje, por mês, assim, se eu tirar uma média, por exemplo, do ano de 2024, foi inclusive mais de 1%, né? Se a gente considerar a alocação fixa, né? A alocação que é para temporada, na realidade, ela rende um pouquinho mais, claro que acaba dando um pouco mais de trabalho, né? Você tem que ter, né, um acompanhamento, né? Você tem que ter alguém para poder administrar, mas a rentabilidade acaba sendo às vezes maior, né? Claro, do que de repente uma locação anual. Bom, o que eu quero dizer é que, assim, como vocês viram, tem muito assunto para falar e um dos maiores propósitos aqui da GM Financiamentos, com os meninos, com toda a equipe estruturada, eles estão aqui à disposição para que vocês venham, conversem, tomem um café tranquilamente e se sintam seguros a fazer o melhor investimento, a fazer o melhor, conquistar a melhor estratégia para o seu negócio. Então, mais uma vez, iniciando uma temporada que teremos muitos assuntos aqui bem relevantes, assuntos bem, acho que vai de encontro com o que vocês, né, o que todo mundo procura, que é ter liquidez e diversificar tipos de investimentos que todo mundo precisa. Perfeito. Gabriel, Thiago, muito obrigada, viu, pela disponibilidade e pela parceria aí, e temos alguns episódios pela frente. É isso, pessoal, não perde a oportunidade, o melhor momento de comprar o seu imóvel é agora. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e deixar um recadinho para você que procura imóvel para comprar, vender ou investir em Santos e na região. Entre em contato comigo, será um prazer te atender. Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela. Imóveis diferenciados. Conto materiais para construção. Do básico ao acabamento. Tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival. Há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário. Oferece. Bem-vindo à sua casa.